Viu Nota 10 do segundo ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de biologia e hoje o tema vai ser uma introdução ao estudo dos seres vivos. Sim, hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos, porque como eu comentei com vocês, o tema central da biologia do segundo ano é o estudo dos seres vivos. Então, nada mais coerente de começar a estudar como eu classifico os seres vivos. E aí eu já começo com uma pergunta para vocês. Quantas espécies de seres vivos vocês acham que existem? Espalhadas aí em todos os biomas, em todos os lugares da nossa biosfera. E aí? Quantas espécies existem? Porque é preciso saber, pelo menos ter uma estimativa dessa quantidade de espécies, para vocês terem uma noção de quão difícil é classificar os seres vivos, porque existe uma grande quantidade de seres vivos, gente. Bom, basicamente, percebam aqui nesse gráfico a grande quantidade de insetos. Sim, são os insetos que dominam o planeta. Mais de 950 mil espécies de seres vivos estão incluídas no grupo dos insetos. Mas além dos insetos, a gente tem mais ou menos, olha só, em torno de 40 mil protozoários, cerca de 290 mil plantas, 27 mil algas, 70 mil espécies de fungos, mais ou menos em torno de 5 mil espécies de bactérias e os vírus em torno de 1000. E na realidade a gente está aqui fazendo essa aula remota por causa de uma espécie nova de vírus que surgiu, o coronavírus, né? Então, infelizmente, foi por causa de uma nova espécie de vírus que nós estamos aqui fazendo esse ensino à distância, né? E os outros animais incluem cerca de 200 a 80 mil, incluindo aqui a espécie humana dentro desse grupo de outros animais, certo? Então, é uma quantidade de seres vivos muito grande, cuja a maior parte desses seres vivos são os insetos. E só para vocês terem uma ideia, existe uma grande, então, variedade, diversidade de espécies que ainda estão para serem descobertas. Como eu não comentei, o coronavírus, ele foi descoberto, a espécie surgiu em 2019. Então, existe uma grande quantidade de espécies que a gente ainda nem descobriu, né? E olha só que interessante esse dado aqui, ó. Aqui eu tenho uma estimativa feita por alguns biólogos de quantas espécies ainda nem foram descobertas. E aí chama a atenção, nesse gráfico aqui, novamente chama a atenção os insetos. Olha só, estima-se que existam, que não foram ainda descobertas, cerca de 8 milhões de espécies diferentes de insetos. Realmente é o grupo mais numeroso e de maior sucesso atualmente, né? E aí vem a pergunta, se existem então tantas espécies assim já descobertas e que ainda estão por serem descobertas, como então eu classifico, classifico essa grande diversidade de seres vivos? Então, gente, existe uma parte da biologia que se destina especificamente ao estudo da classificação dos seres vivos. E é essa parte da biologia chamada de taxonomia. Então, a parte da biologia que identifica, nomeia e classifica os seres vivos é a taxonomia. E também tem uma outra parte da biologia que, na realidade, normalmente a gente vai ver elas duas aqui juntas, chamada de sistemática. No caso da sistemática, ela estuda as relações evolutivas entre os seres vivos. Então, taxonomia e sistemática que vão nomear, classificar os seres vivos e quando, no caso da taxonomia, e quando você relaciona os aspectos evolutivos, aí a gente estuda a parte da biologia chamada de sistemática, certo? E aí, como surgiu essa taxonomia? Quem foi aí o mais importante pesquisador que começou então a tentar elaborar um sistema para classificar os seres vivos? Então, a taxonomia moderna, ela surgiu com um naturalista sueco chamado de Linneu. Linneu, então, é um naturalista sueco. O nome dele é Carl von Linné, mas a gente vamos abrasileirar aqui, falar Linneu mesmo. Foi quem então desenvolveu as bases reais para a classificação e nomenclaturas modernas que são utilizadas então até hoje. Esse sistema é chamado então de sistema binominal de nomenclatura ou
as categorias taxonômicas de classificação dos seres vivos. Esse aqui, então, é o famoso Linneu, também conhecido como o pai da taxonomia moderna. E aí, por que esse sistema, né, é adotado por Linneu? O que se baseia esse sistema? Então, o nosso atual sistema de classificação, ele então é baseado no trabalho de Linneu, mas obviamente ele vem sendo, desde aquela época que foi criado, frequentemente organizado em função de um sistema mais natural, firmemente baseado na teoria da evolução, porque Linneu, primeiro, né, gente, esse sistema de classificação ele tem que passar por mudanças devido ao grande número de espécies que estão sempre sendo descobertas e principalmente para incluir a sistemática dentro da taxonomia, baseado então nessas relações evolutivas, tendo como base também para classificar a evolução, as teorias da evolução, as relações então de parentesco evolutivo entre as espécies tem que ser levado em conta, levado em conta para você classificar um ser vivo, certo? E esse sistema de classificação do Linneu, ele tem um nome, ele é chamado de categoria taxonômica. Então, Linneu baseou todo o seu sistema para identificar e classificar os seres vivos em categorias. Então, ele categorizou os seres vivos. Então, esse sistema chamado de categorias taxonômicas, ele é baseado em quê? Então, a taxonomia, gente, ela está baseada numa gradação que engloba grupos de seres vivos com características cada vez mais gerais, se partindo do particular. As categorias taxonômicas estão ordenadas de forma hierárquica e procuram medir um maior grau de parentesco evolutivo existente entre os seres vivos de cada uma delas. Então, o sistema de classificação dos seres vivos proposto por Linneu é chamado então de categorias taxonômicas, tá? E temos em quantas categorias e quais são elas? Então, o Linneu baseou o seu sistema de classificação em 7. Então, são 7 as categorias taxonômicas fundamentais, que em ordem decrescente de grandeza estão conceituadas aqui nesse quadro que eu fiz para vocês já irem se acostumando, ó. Aqui, essas 7, então, categorias são o reino, que é, então, aqui no caso, da maior para a menor categoria, em ordem, então, decrescente. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Novamente, para vocês guardarem. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Novamente. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. De novo. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Para vocês guardarem essa sequência das 7 categorias obrigatórias que os seres vivos têm que ser classificados. Então, eu, por exemplo, descobri uma nova espécie de abelha no quintal da minha casa. Bom, aí, se eu descobrir essa nova espécie de abelha, eu tenho que classificar, agrupar essa nova espécie dentro dessas 7 categorias taxonômicas. Reino, que é a maior, a mais abrangente, filo, classe, ordem, família, gênero, até a espécie, que é então a base, espécie é a unidade então básica de classificação desse sistema proposto por Linneu, tá certo? Então, quanto no reino, percebam aqui nessa outra figura que ele abrange então um número muito grande de seres vivos e à medida que vai decrescendo as categorias taxonômicas, vai diminuindo o número de seres vivos até ficar na espécie com apenas um único ser vivo. Existe, gente, um macete que ele é tão antigo, né, que é o reficofage. Desde a época que eu estudava, lá em 1900 e lá vai bolinha, a gente guardava as sequências das 7 categorias obrigatórias propostas por Linneu com esse macete do reficofage. Então também aí aconselho vocês a não esquecer o reficofage, porque com essas iniciais você consegue guardar a sequência correta das categorias: reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, certo? Então aqui vamos ver qual é a definição, então, da unidade básica de classificação dos seres vivos, que é a espécie. Então, a unidade de classificação biológica atualmente é a espécie, que pode ser definida assim: espécie é o conjunto de indivíduos que apresentam características semelhantes,
tanto entre si quanto entre seus ascendentes e descendentes. Podem cruzar-se naturalmente, produzindo descendentes férteis e produtivamente isolados de outros grupos de seres vivos. Os indivíduos de uma mesma espécie partilham do mesmo fundo genético. Então, na realidade, quando você fala espécie, são indivíduos que são semelhantes. Essas semelhanças são anatômicas, morfológicas, né? Fisiológicas, semelhanças genéticas. Esses indivíduos que são semelhantes, eles se cruzam naturalmente, não pode ser, por exemplo, no laboratório, tem que ser de forma natural. Quando eles se reproduzem de forma natural, eles geram descendentes. Esses descendentes necessariamente têm que ser férteis, ou seja, descendentes que também têm a capacidade de se reproduzir. Aí sim você pode ser considerado da mesma espécie. Então, espécie, conjunto de indivíduos semelhantes que ao se cruzarem geram descendentes férteis, certo? E a partir então da espécie, que é a unidade básica então do sistema de classificação, aí nós temos as outras categorias. Então as espécies com características em comum vão se juntar para formar o gênero. Gênero constitui uma família. Estas formarão uma ordem. As ordens com características coincidentes formarão uma classe. O conjunto dessas classes forma o filo, ramo ou divisão. No caso, filo é o nome que caracteriza animais, como a gente vai ver daqui a algumas aulas, tá? E o conjunto de todos os filos vão formar o reino, certo? Então, aqui vamos ver um exemplo de classificação de um animal, olha, do puma. Olha que interessante, ó. Aqui eu classifico então o puma em todos os 7 táxons ou categorias taxonômicas obrigatórias. Então o puma, ele é do reino animal ou animalia, do filo Chordata, cordados, da classe Mammalia, dos mamíferos, da ordem carnívora, da família Felidae, do gênero Felis e da espécie Felis concolor. Então, a classificação. Essa aqui seria um exemplo de uma classificação de um felino muito comum, que é o puma, certo? E aí, por exemplo, se você pegar a classificação da espécie humana, a espécie humana compartilha com o puma o reino animal, o filo Chordata, a classe dos mamíferos, nós também estamos nessa classe, mas no caso da espécie humana, nós somos da ordem primata, da família Hominidae, do gênero Homo e da espécie Homo sapiens, tá? Então, se você pegar o cachorro também é do reino animal, ele é do filo Chordata, é da classe Mammalia, é da ordem carnívora, mas é da família Canidae, do gênero Canis e da espécie Canis familiares, tá? Então, aqui alguns exemplos de como você utiliza, então, as 7 categorias taxonômicas, certo? Só que essas 7 categorias, a unidade, então, deixa eu só voltar aqui nesse slide, a unidade, então, básica do sistema de classificação dos seres vivos é a espécie. Mas a categoria mais abrangente é o reino. Então, vamos falar um pouquinho sobre o reino? Então, houve, gente, desde a época que Linneu propôs essas 7 categorias taxonômicas obrigatórias, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, houve uma grande evolução nos sistemas de classificação desde a época do Linneu. Então, aqui, rapidamente, vou aqui mostrar para vocês como foi essa evolução. Na época, então, de Linneu, na época do filósofo grego Aristóteles, os seres vivos só eram divididos nessas 2 grandes categorias taxonômicas, que são os reinos. Na época, então, de Linneu, só tinha 2 reinos, o reino animal e o reino vegetal. Era animal, segundo Linneu, aquele ser vivo que não produzia o seu próprio alimento e que podia se movimentar. Já era a planta, aquele ser vivo que fazia fotossíntese, que produzia o seu próprio alimento e que ficava parado. Só que aí, com o passar do tempo, essa classificação de Linneu, percebam, a gente usa até hoje o modelo proposto por Linneu para classificar os seres vivos, mas esse modelo está em constante mudança. E uma dessas mudanças é, por exemplo, o número dessa categoria mais abrangente, que é o reino. Então, a princípio, você só tinha 2 reinos. Depois, Haeckel propôs uma categoria com 3 reinos, que seria, segundo ele, o reino protista, que englobaria os seres vivos que eram microscópicos, né, os micro-organismos. Então, na época de Haeckel, qualquer micro-organismo estava incluído nos 3 reinos.
Depois veio Copeland e criou o reino Monera para aqueles micro-organismos que tinham uma célula diferente dos demais, que era a célula procariota, e aí assim ele criou o reino Monera. E aí veio o Whittaker com os 5 reinos, onde você tinha, que é a classificação hoje ainda muito estudada, que está ainda nos nossos livros didáticos, que é a classificação então dos seres vivos em 5 reinos, que são essas categorias, que representam essa categoria mais abrangente que os seres vivos são classificados. E os 5 reinos, segundo o Whittaker, é o reino Monera, protista, fungi, animal e vegetal, tá certo? Essa classificação do Whittaker, que foi, né, feita essa classificação lá em 1969, ela se baseia em alguns critérios, que foi a organização estrutural, que é os seres vivos divididos de acordo com o tipo de células em procariontes e eucariontes, o tipo de nutrição, se era autótrofo ou heterótrofo, e o número de células, se era unicelular ou pluricelular, e também, obviamente, analisando as interações dos ecossistemas, né? Sendo o produtor, produzindo seu próprio alimento, consumidor ou decompositor. E aí, nessa classificação, então, do Whittaker, a gente tem, então, esses 5 reinos tão famosos dentro da biologia, né? A biologia, ela tem, então, apesar da gente ver daqui a pouco, né, essa modificação no sistema de 5 reinos, ele ainda é muito difundido. Então hoje, nessa classificação do Whittaker, você tem um reino Monera, com os organismos que são procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterótrofos, como as bactérias. O protista, que tem organismos uni- ou pluricelulares, eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, que tem como exemplo os protozoários. O reino fungi, que é um reino que foi o último a ser criado pelo Whittaker, porque ele tem ora característica de planta, ora característica de animais, aqui representado por todos os fungos, como cogumelo, o mofo, a levedura. Aqui você tem organismos uni- ou pluricelulares, eucariontes e heterótrofos por absorção. As plantas, o reino vegetal, que tem como exemplo os organismos autótrofos, fotossintetizantes, né, fotoautotróficos, eucariontes e pluricelulares, que tem como exemplo aí todas as plantas, desde um musgo muito simples até uma mangueira, uma jabuticabeira, e os animais, que tem aí representantes que são eucariontes, pluricelulares e heterótrofos por ingestão. Aqui também, dentro do reino animal, a gente tem animais muito simples, como as esponjas, até a espécie humana, certo? E só que esse sistema agora de 5 reinos, proposto por Whittaker lá em 1969, ele está para sofrer uma modificação, que seria o acréscimo de uma categoria acima do reino, que seria a categoria de domínio. Então hoje, gente, está mais correto classificar os seres vivos, além desses 5 reinos, em domínios. E essa proposta, essa mudança na taxonomia dos seres vivos, ela foi proposta em 1977 por Carl Juse. Juse, ele propôs um modelo baseado em aspectos evolutivos a partir de comparações nas sequências do RNA ribossômico. E aí Juse, nesse estudo, dividiu então os seres vivos, além das 7 categorias normais, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, ele propôs então uma categoria acima do reino, que seria então a categoria domínio. E quais seriam esses domínios, né, segundo Juse? Esses domínios seriam então o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucária. No caso do domínio bactéria, seriam incluídos os representantes atuais do reino Monera, bactérias, cianobactérias. Já no domínio árquea, seriam incluídos bactérias também, só que bactérias primitivas, bactérias que são organismos que vivem em ambientes extremos, de temperaturas muito extremas, de pH muito extremos, né, de concentração salina muito extremos. Então são os organismos, são bactérias, mas são bactérias que vivem em ambientes extremos, tá? E o domínio eucária incluiria todos aqueles grupos, todos aqueles 5 reinos, menos o Monera, que tem células apresentam a célula eucariota. Então, nesse eucária, perceba aqui nessa imagem que você tem protozoários,
fungos, animais e plantas, todos esses organismos incluídos no mesmo domínio. Então, gente, hoje, além de você entender esses 5 reinos tão difundidos e famosos dentro da taxonomia, também não se esqueçam que agora existe uma categoria acima do reino, que é a categoria domínio, tá? E aí, no caso, a gente tem 5 reinos, mas nós temos 3 domínios: bactéria, árquea e domínio eucária. E aí, para eu guardar, se as 7 categorias eu guardo com reficofage, como que eu guardo agora essas 8 categorias obrigatórias? Porque além do reino, agora eu tenho domínio. Então tem aí, olha só, essa dica. Vê se vocês vão gostar aí, né, de guardar essas categorias taxonômicas com essa dica. Ó. Domingo, Rei Felipe comeu o famoso grande espaguete. Domingo, Rei Felipe comeu o famoso grande espaguete. São, então, palavras com as iniciais dessas 8 categorias. Domingo é de domínio, rei do reino, Felipe do filo, comeu da classe, ó da ordem, famoso de família, grande de gênero e espaguete de espécie, tá? Então fica a dica aí para vocês, essa frase para guardar as categorias taxonômicas, certo? Mas agora, vocês viram que não tem vírus, em nenhum momento eu falei sobre vírus, né? Perceberam? Que eu não falei sobre vírus na classificação nem de 5 reinos, nem de 2 reinos, nem de agora com o domínio, porque vírus, gente, são seres que não têm célula, são seres acelulares, por isso eles não estão incluídos na classificação nem dos 5 reinos e muito menos agora com os 3 domínios. Então, vírus são estudados à parte, tá? Eles são estudados à parte, tanto que a gente vai ter um capítulo exclusivo para estudar os vírus, tá certo? E aí, não posso esquecer de comentar com vocês que existem outras categorias além dessas obrigatórias. E à medida que são acrescentadas novas descrições sistemáticas, frutos, obviamente, da intensa pesquisa biológica ocorrida no século XX, há necessidade de novas divisões, criando assim categorias adicionais. Essas categorias adicionais, gente, que fique claro que elas não são obrigatórias. Se eu tenho um ser vivo, obrigatoriamente eu tenho que classificá-la nessas 7 categorias taxonômicas: reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, e agora também no domínio, certo? Mas existem então categorias que podem aparecer de acordo com as características de determinados seres vivos. E essas categorias são chamadas de categorias adicionais. Mas fique claro que não são obrigatórias. Aqui eu coloquei alguns exemplos de categorias adicionais: subfilo, superclasse, subclasse, superordem, subordem, superfamília, subfamília, tribos, subgêneros, subespécies. São alguns exemplos dessas categorias adicionais. Por exemplo, a gente tem, quando nós fomos estudar peixes, existe uma superfamília Piscis. Então, por exemplo, você vê reino dos peixes é o reino animal, filo do filo dos cordados. E aí, classe, existe ainda uma superclasse dos peixes, tá? Então, existe uma categoria, no caso de super, anterior à categoria de classe. Por exemplo, a espécie humana. A espécie humana existe uma subespécie. A gente fala de Homo sapiens sapiens, tá bom? Então, essas categorias são adicionais, nem sempre vai acontecer, tá? A presença dessas famílias, dessas categorias, né? Adicionais, mas elas existem, tá bom? É isso. Bom, essa foi então a nossa aula sobre classificação dos seres vivos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.